Pai do Senhor, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente, para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. Nossa lição de hoje é a lição de número 10, cujo título é Ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos ver basicamente dois assuntos: buscar a paz e o fazer o bem. Os dois primeiros capítulos da revista falam sobre a paz e o último fala sobre fazer o bem. A nossa exposição vai dar mais ênfase também à parte da paz para dar mais subsídios para você no momento de ministrar a sua aula. O texto de referência e o texto áureo falam sobre esses assuntos. Vamos dar uma analisada agora nesse momento, mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu queria mandar um grande abraço para o meu irmão Gessé e para o evangelista Jadir Chagas. Eles são lá da Assembleia de Deus de Sertãozinho. Dia 17 e 18 de agosto eu estarei lá com eles ministrando a palavra de Deus no Congresso de Varões. Peço perdão ainda porque eu estou um pouquinho rouco. Eu preguei hoje eu descarreguei a voz. Então, estou um pouquinho rouco, mas creio que não vai prejudicar a exposição que eu fiz de vocês. Até por isso também eu estou de terno. Eu amanhã terei muito trabalho a fazer na segunda-feira e provavelmente eu não conseguiria gravar amanhã. Então, por causa disso, eu estou gravando no domingo à noite após o culto. Então, vamos estar iniciando a nossa exposição fazendo uma leitura rápida do nosso textuário, o texto de referência, que será uma base para a nossa ministração de hoje. Vamos lá? Romanos capítulo 8, versículo 12, do capítulo 12, versículo do 18 ao 21, onde está escrito assim: Se for possível, quanto estiver em vós. Irmãos, aqui a melhor tradução, eu gosto muito da tradução da RA, tá? Que tem um sentido de se for possível, no que estiver ao seu alcance. Começa com se for possível, por quê? Porque nem sempre é possível, certo? De repente a confusão, a briga, a guerra vem do outro lado. Por exemplo, no que dependesse da Ucrânia, ela não entraria em guerra com a Rússia, mas a Rússia quis invadir a Ucrânia. Então, nesse caso, não era possível ter paz. Então, a Ucrânia precisava estar preparada para se defender. Mas aqui o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Se for possível, quer dizer, no que depender de você, tenha paz. Ou seja, dê o seu melhor para ter a paz, dê o seu melhor para manter a paz, esforce-se para manter a paz. Às vezes a gente fica esperando um pequeno motivo do outro lado para a gente já reagir, para a gente já bater de frente, para a gente já responder, quando na verdade a palavra de Deus não nos orienta nessa direção. Ah, não, ele começou, não importa. Está ao seu alcance, mesmo o outro começando, manter a paz? Mantenha a paz. Você tem a obrigação de manter a paz. Mais ou menos isso que o texto está dizendo. Se for possível, no que estiver ao seu alcance, dê o seu máximo para manter a paz com todos os homens. Aí vem o 19. Existe uma linha, uma forma de argumentar dos fariseus, e Paulo ele foi educado junto aos fariseus, em que eles trazem ideias em frases seguintes que sejam mais ou menos conexas com a frase anterior. Então ele começa falando de manter a paz com todos e na sequência ele diz: não vos vingueis a vós mesmos. Por que ele está falando de vingança aqui, irmãos? Porque a vingança é uma das maneiras de você quebrar a paz. Então, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então aqui é um mandamento para a gente não se vingar, tá? Quando ele fala para dar lugar à ira, irmão, não é porque a ira é boa, não. Tá? Ele está falando que é melhor, no sentido de que é melhor irar do que pecar. Muito embora a ira também seja uma obra da carne, também está na lista das obras da carne. A única ira possível, santa, é a ira de Deus contra o pecado, contra a injustiça, contra a maldade. Essa ira, ela pode ser compartilhada por nós, como também foi por Cristo na hora que expulsou os vendilhões do templo, cambistas do templo. Então a ira santa de Deus, ela é uma ira que não é uma obra da carne, mas todas as outras são obras da carne. No entanto, é uma obra da carne menos grave do que você gerar um dano, uma lesão a alguém, do que você formar uma briga com alguém. Então, se você quer se vingar de alguém, é melhor você ficar com raiva no seu canto que se vingar. É isso que Paulo está falando. Bom, não que a ira seja boa, porque a Bíblia explica a Bíblia, tá? A Bíblia explica a Bíblia. Aqui, nesse contexto, entre se vingar e se irar, é melhor você ficar irado no seu canto. Tá? Mas, porém, a ira em si já é uma obra da carne, a gente tem que tirá-la do nosso meio. Minha é a vingança, quer dizer, eu não tenho que
esquecer essa história de vingança porque é, eu sou trouxa, e sim porque Deus que vai realizar. Irmãos, quando a gente pensa em vingança, a gente nunca usa a palavra vingança, a gente sempre usa a palavra justiça, né? Não, tem que ser feita justiça, tem que ser feita justiça. O problema é que muitas vezes a nossa justiça, ela na verdade é uma vingança. Então saber que Deus é a nossa justiça, Jeová e Yavé nu, o Senhor é a minha justiça, saber que Ele fará a justiça por mim, me deixa tranquilo de não ficar procurando justiça, porque como eu sou carnal, quase sempre que eu procuro justiça, na verdade eu estou procurando vingança. Então eu deixo para Deus. Em vez de eu ficar procurando justiça, eu deixo para Deus fazer justiça por mim. E aí, continuando. 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Esse sua aqui é a cabeça do seu inimigo. Ele não vai entender nada, ele vai ficar aturdido, ele vai ficar desorientado. Como é que pode? Eu faço mal para essa pessoa, ela me paga com bem. Continua, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com bem. Quando eu dava aula para policiais, reclamavam muito, né? Inclusive, os motivos de eu estar com o tempo resumido é porque eu estou novo para oficial da PEMERG, tem que ser formado em Direito. Estou ministrando esse curso, estou tentando gravar muitas aulas. Então, é por isso que eu estou gravando aqui com o terno, porque no domingo. Então, irmãos, eu dizia para eles o seguinte, eles diziam, porque a gente prende, a justiça solta, a gente prende, a justiça solta. Eu falei para eles, olha só, a justiça não solta tanto assim. Tanto é verdade que os presídios estão tudo abarrotados de gente. Saíram pelo ladrão, tem muita gente presa. Então não é exatamente assim. Claro que a justiça solta muito, tem muito juiz que é carregado de uma ideologia de que prender é um mal para a sociedade em vez de ser um bem. Claro que isso existe. No entanto, essa história de que a justiça solta todo mundo, isso não é verdade. Tá? Principalmente se a pessoa for presa armada. Segundo ponto, falei, se bandido bom é bandido morto, se isso fosse verdade, o crime já tinha acabado, porque o que de gente a polícia já matou, tanto que entrou nas estatísticas oficiais como que não entrou, se matar bandido resolvesse o problema da criminalidade, o Brasil já estava, já era o Japão. A questão é que o mal jamais derrotará o mal. Da mesma forma como você não ilumina o quarto escuro jogando mais trevas. Você ilumina o quarto escuro jogando luz. Você não derrota o mal com mais mal. Isso é impossível. Você só derrota o mal com o bem. Então é claro que tem que ter uma atuação das forças policiais, é óbvio que elas têm que ter liberdade de trabalhar, de ter operação, prender e o juiz manter preso quando a pessoa realmente for um criminoso. No entanto, não é isso que transforma a sociedade. Isso é um exagero, isso é paliativo. Transforma a sociedade é o bem. Em primeiro lugar, o bem do evangelho, que transforma o bandido, o traficante, o criminoso, o viciado. Isso que realmente faz a diferença. Em segundo lugar, bem social, né? A pessoa ter oportunidade de emprego, ter oportunidade de ascender uma carreira, ter acesso à educação. Então é o bem que derrota o mal. Aí não o mal do Estado derrotando o mal da criminalidade. Não é assim que se derrota o mal. Então, da mesma forma, somos nós, irmãos. Para a gente derrotar o mal, a gente tem que pagar o mal que a gente recebeu com o bem. É assim que a gente derrota o ciclo da maldade. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Aí não te deixar vencer no mal meu irmão, não deixa o mal do outro gerar maldade dentro de você. É isso que ele está falando, não te deixes vencer do mal. A maldade do outro não pode te contaminar, meu irmão. Tu tem que estar blindado para a maldade. E você ainda tem o dever de derrotá-la com o bem. Então, queridos, essa é a explicação básica aqui do texto. Primeiro ele está falando de manter a paz com todos, depois ele fala de uma das formas de romper a paz, que é através da vingança, e ele aproveita o gancho e fala da bondade. Aqui o que Paulo disse, para a gente não... se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Está muito lindo o que Jesus falou no Sermão do Monte, que amar os teus amigos, amar quem te faz bem é fácil. Você tem que amar mesmo é o teu inimigo. Você tem que amar mesmo quem te faz mal. E ele continua, você tem que dizer, falar bem de quem fala mal de você. Tem que ajudar quem te persegue. É isso que é assim que se revela que você é filho do teu Pai Celestial que derrama chuva sobre os justos e injustos. Uma vez teve um irmão que marcou comigo, tá tentando marcar comigo para eu ministrar uma palestra na igreja dele, e era longe, a igreja era pequena, ele tentou marcar para eu fazer um fechamento do trimestre com ele online. Esse irmão pode ser que até esteja nos ouvindo aqui agora.
E ele tentou marcar algumas vezes e o pastor dele desmarcou as 2 vezes, né. Ficou muito triste, muito chateado, ele falou para mim: "Pastor, me perdoe, eu tentei marcar, mas o pastor da minha igreja desmarcou e tal, teve consideração, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o quê". Eu vi que o coração dele estava ferido. Falei: "Irmão, eu até te perdoo, mas com uma condição". Ele: "Como? Qual a condição?". Eu falei: "Com a condição de que você saia daqui dessa nossa conversa decidido a fazer alguma coisa muito especial pelo teu pastor que você nunca fez". "É mesmo?". E é, sim. Eu tô vendo que, de repente, teu pastor não valorizou muito o seu trabalho, a sua preocupação de fazer contato conosco, de organizar o evento e tal. Isso eu percebi que contaminou um pouco o seu coração. Para você arrancar essa raiz de amargura, você precisa derrotar esse mal que está brotando no teu coração, fazendo algo muito bom para ele. Então, irmãos, quando a Bíblia fala para a gente bendizer quem maldiz a gente, assim, a pessoa fez uma fofoca de você que você está desviando dinheiro do departamento, e ao invés de você falar, não, que ela é mentirosa, que ela é enganadora, que ela está inventando, ao invés disso, você vai procurar qualidades nela para falar bem dela. O objetivo não é só derrotar o mal no lado de fora, que também fatalmente vai acontecer, mas é também derrotar o mal que está tentando criar raiz dentro do teu coração. Então, pagar o bem pelo mal que você recebeu é uma forma também de blindar o teu coração dessa raiz de maldade querer crescer para você pagar na mesma moeda. Então, tá muito em linha com o que Jesus falou. E o evangelho, irmãos, ele é cruz. O evangelho é cruz. Você veio pro evangelho, saiba, o evangelho não é cantar o hino do sabor de mel, tá? Eu gosto do hino do sabor de mel, ele tem uma base bíblica lá no Antigo Testamento, mas eu acho ele ruim para a saúde da igreja, porque quase todo mundo que canta esse hino, canta pensando na cunhada, pensando na sogra, pensando no colega de trabalho, pensando em pessoas que ela deveria amar. Então vai estar na plateia e você no palco, vai, essa ideia de eu tô triunfando e essa pessoa tá ali me assistindo para me aplaudir, é uma ideia muito do Velho Testamento, muito do Velho Testamento. Na ideia lá do Salmo 23, "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos", ou seja, prepara um banquete e deixa todo mundo me assistindo para ver como eu triunfei, como o Senhor me fez triunfar. Isso é uma mentalidade lá do Antigo Testamento, irmãos. No Novo Testamento, Deus era glorificado no Antigo Testamento através do sucesso de Israel, das vitórias de Israel. Esse era o padrão de revelação de Deus na velha aliança. Na nova aliança, irmãos, Deus é glorificado no nosso sacrifício. Olha como é que está escrito lá em 2 Coríntios. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, como é que a Bíblia fala e a Bíblia fala que Cristo é o resplendor da glória de Deus. E como é que Cristo revelou o Pai? Através do seu sacrifício, da sua morte. Então Deus é glorificado no nosso sacrifício, Deus é glorificado na nossa morte. Tanto é assim que Jesus morreu de maneira trágica, os discípulos todos, com exceção de João, morreram de maneira trágica. Todos eles glorificaram o nome do Senhor. Inclusive, quando Jesus dá a entender que Pedro morreria por amor a ele, João descreve assim, quando falou que Pedro seria cingido, ou seja, botariam roupa nele, vestiriam ele, não ele conseguiria se vestir, e provavelmente estaria preso. João escreve assim, e Cristo falava disso acerca da forma como ele haveria de glorificar a Deus através da sua morte. Então, a morte do justo, depois da vinda de Cristo, é o verdadeiro triunfo é o verdadeiro triunfo do evangelho. É o ápice da revelação do amor de Deus para a humanidade. E não a vitória militar, e não a glória política, nada disso. Então há um novo paradigma no Novo Testamento. Tá? Há um novo paradigma. A gente derrota o mal com o bem. A gente revela a Deus com o nosso sacrifício. Estava vendo um pastor pregando, ele falou que visitou as igrejas da China, falou que tem um movimento de avivamento na China muito grande. A China tem 1,5 bilhão de pessoas. Lá tem uma igreja de aproximadamente 110 milhões de pessoas. Irmãos, é só metade da população brasileira. E ele falou que lá eles têm como princípio a disciplina e o sacrifício. E ele falou que fez uma reunião com os irmãos. Vieram vários irmãos, acho que estavam marcados para vir 120 líderes de pequenos grupos na igreja, nas casas. Só vieram e faltaram 3. E ele falou que daqui a pouco, ele estava conversando com o pastor, daqui a pouco tá todo mundo chorando lá no chão, copiosamente. E ele perguntou por que eles estão chorando tanto.
Eles disseram: "É porque 3 do grupo que estava para vir foram presos". "Nossa, eles estão chorando por causa dos 3 presos, quanto amor". Aí o pastor falou: "Não, eles não estão chorando por causa dos 3 que foram presos. Eles estão chorando, se humilhando aos pés do Senhor para questionar: Senhor, por que nós também não fomos presos? Porque está escrito: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, injuriarem, caluniarem e falarem todo mal contra vós, porque grande é o vosso galardão do céu". Então, para eles, a perseguição é um símbolo de aprovação. Quando outros são perseguidos e eles não, eles sentem como se eles estivessem faltando em alguma coisa diante de Deus. Então, eles estão chorando porque não foram eles. Então, irmão, é outro patamar de evangelho, irmãos. É outro patamar de evangelho. É outro patamar de. A gente tem que sair da camada da carnalidade, da superficialidade do evangelho. O evangelho é muito mais, muito infinitamente mais do que triunfo, estar na mesa e os outros assistindo, do que estar no palco e os outros na plateia para nos aplaudir. É muito mais do que isso. Bom, mas vamos voltar para o tema central, que é a paz. Ela também está descrita aqui no nosso textual, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação nós falamos na lição passada, lição 9, e a paz nós vamos desenvolver na aula de hoje. Vamos então falar sobre a paz. Primeira coisa que a gente precisa destacar é que a paz ela é tanto interna quanto externa. A paz interna é uma paz que a gente pode traduzir ou atribuir um outro nome, que é a tranquilidade. Mas não é qualquer tranquilidade, é uma tranquilidade tão extraordinária que ela subsiste até mesmo no meio da adversidade, até no meio da tempestade. Como Jesus disse: "Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá". E o mesmo Jesus falou também que ele nos daria a sua paz, que excede todo entendimento. Ou seja, não é uma paz racional, é uma paz sobrenatural. E essa paz interior é uma paz que independe das circunstâncias, é uma tranquilidade, é uma paz que independe das circunstâncias. Eu lembro que quando eu estava no meu curso de formação do concurso que eu passei, que eu estou aguardando a nomeação, eu me recordo que durante o curso caiu a minha liminar, eu tinha levado minha família, tinha gasto um dinheiro, passagem, com aluguel, comprando coisas, e a reserva financeira que eu tinha estava indo embora. Eu lembro que quando caiu a minha liminar, eu falei: "Meu Deus, vou perder tudo, tudo aqui não vai ter valido a pena". Eu passei a noite em claro, sem dormir, e no dia seguinte comecei a fazer ali o meu recurso. Nesse dia eu falei com Deus: "Deus, passei uma noite em claro, mas eu não passarei a segunda. Eu vou orar até eu sentir que o Senhor ouviu a minha oração. E a partir disso eu estou 100% nas tuas mãos". E eu orei, irmãos, eu orei, orei, busquei verdade. Quando eu senti, Cristo recebeu a minha oração, Deus recebeu a minha oração. Nesse momento eu falei: "Agora eu não aceito mais andar ansioso e preocupado com qualquer". Isso está escrito na palavra de Deus: "Não andeis ansiosos ou preocupados com coisa alguma, mas antes, apresentai as vossas petições diante de Deus com orações e súplicas, com ações de graças, com ações de graças". Então eu falei: "Senhor, estou apresentando a minha petição". Eu orei até sentir que como se eu tivesse entregue minha petição diante de Deus. Eu falei: "Estou te entregando as minhas orações e súplicas, e desde já eu te dou graças pelo resultado, seja ele qual for. Se a liminar não for restabelecida lá no tribunal, eu te glorifico. Se ela for restabelecida, eu te glorifico, porque sei que o Senhor tem o melhor para minha vida. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus". E a partir daquele dia, eu dormi todas as noites. E eu lembro, irmãos, que numa noite eu não conseguia dormir e na outra eu conseguia. O que que mudou? Mudou que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, por conta do meu coração, continuei tendo uma dose de preocupação, claro que sim, mas uma dose de preocupação saudável, uma dose de preocupação normal e não fora do normal que tira a tua paz e tira teu sono. É o cumprimento do Salmo 4:8. "Em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança". Essa paz, essa tranquilidade faz a gente dormir, descansar.
é o cumprimento daquela palavra de Deus. Que esperam do Senhor renovarão as suas forças. Então, quando a gente aprende, quando a gente ora até o nosso coração entender que a gente está abrindo mão do controle para o controle ficar nas mãos de Deus, quando a gente ora a esse ponto, aí sim a paz que excede todo entendimento, ela entra nos nossos corações e tira toda a ansiedade de dentro dele. Então, essa tranquilidade, essa paz anterior. Temos também a paz exterior, né, irmãos? Que é a ausência de guerras. Irmãos, olha a situação do povo na Ucrânia, irmãos. Que desespero, que agonia daquelas mães que estão com seus filhos no campo de batalha, das esposas que estão com seus maridos no meio da guerra. Olha como é que era a situação de Israel toda vez que tinha um cerco, toda vez que tinha uma guerra, como aquilo gerava sofrimento. Então, paz exterior é a ausência de guerra. Tá? E a ausência também das mazelas que a guerra traz. Mas também, irmãos, é a ausência de brigas. É a ausência de briga entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre pastor e ovelha, entre membros da igreja. É a ausência de brigas. Inclusive, brigas, porfias, são obras da carne. É a ausência de contendas, que é mais ou menos briga, divisões. Então, a paz exterior é essa tranquilidade externa, que é a ausência de guerra, de briga, divisões. Amém? Então, as duas formas de paz são igualmente paz, tá? Vamos falar agora um pouquinho da paz interior. Já falei desses textos aqui. Eu gostaria de falar também que Deus nos dá essa paz e que ela é um fruto do Espírito. Uma vida controlada pelo Espírito, um dos gomos do fruto, lá dos 9 gomos, é a paz. Então, a vida controlada pelo Espírito, ela vai ser uma vida de paz exterior, uma vida de pacificação exterior, mesmo durante a guerra, tá? Então, a paz que excede todo entendimento. Continuando, essa paz interior não depende das circunstâncias, já falei, e ela é gerada em nós por 2 fatores. Primeiro, a confiança em Deus. Como eu falei, você tem que orar até você sentir que você entregou a tua petição ao Senhor. Tem que, irmãos, orar não é para Deus te ouvir, porque antes que tu abra a tua boca, Deus já sabe o que você quer. A palavra de Deus diz que ainda não se viu e ainda não se ouviu um Deus semelhante a ti, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. A Bíblia diz que quando um filho teu te pede pão, você vai dar pedra, quando tu pede peixe, vai dar serpente. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, Deus, irmãos, Ele é bom, Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe, por isso que ele fala: busca primeiro o reino e a minha justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele alimenta os pássaros, ele veste os lírios do campo, ele não cuidará, pois, de vós, homens de pequena fé. Então, Deus cuida de nós e Ele sabe a nossa necessidade antes de nós abrirmos a nossa boca. E por que que a gente precisa orar muito? A gente precisa orar muito para convencer o nosso coração que a gente está entregando a petição. Então, às vezes, a gente não convence o nosso coração falando uma vez só. A gente ora e continua ansioso, continua preocupado, continua sem conseguir dormir. Então, a gente tem que orar com a insistência, com uma intensidade, para que o nosso coração entenda: realmente eu entreguei para Deus. Não é racional, é sentimental. E às vezes o sentimento demora para acompanhar aquilo que você entendeu que tem que ser feito com a mente. Então, entrega até o ponto que o teu coração aprenda a confiar em Deus. Quando você sentir, ele testificar, ele recebeu a tua petição, meu filho. E o teu coração compreender isso vai gerar uma confiança que vai gerar paz. Olha o que está escrito aqui em Isaías capítulo 23, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, e ele confia em ti. Então, ao confiar em Deus, a gente descansa. A gente alcança essa paz no coração. E a paz interior tem uma fonte externa, tá? Ela tem uma fonte, ela é gerada, ou seja, ela tem uma fonte externa. Qual é essa fonte externa? A fonte interna é a confiança, a fonte externa que gera essa paz interior é o Espírito Santo, certo? Que é aquela promessa de Deus: dou-lhes a minha paz vos dou. Uma paz que excede todo entendimento, tá? Espere-se nós. Depois, essa paz interior, irmãos, ela é tão abundante dentro do crente que vive confiando em Deus e cheio do Espírito Santo, que ela pode ser compartilhada. E a Bíblia fala para a gente saudar uns aos outros com a paz. Jesus falou isso. Quando você entrar numa casa, diga: paz seja neste lar.
Irmãos, você está liberando uma palavra de paz. Porém, se não receberem essa paz, não tem problema. Bate a poeira do teu pé e leva a paz de volta. É uma paz tão abundante que você consegue liberar para o ambiente onde você chega. Tamanha é a abundância dessa paz dentro de quem é cheio do Espírito Santo, quem confia totalmente em Deus. E acabou virando nossa saudação, né? Porque lá no hebraico eles se saudam falando shalom, que é paz. Tudo que o judeu mais pede, irmão, que eles estão em guerra desde que eles existem. Então, shalom, para nós, assembleanos, virou a paz do Senhor. O Batista fala graça e paz. Sempre tem a paz ali no meio, né? Vamos para o próximo tópico. A paz é importante para o ser humano. É tão importante para o ser humano que ela é vista na Bíblia como uma bênção. Inclusive, lá em Números 6, 22 a 27, Deus dá orientação para Moisés instruir os sacerdotes como eles deveriam abençoar o povo. E essa bênção gerou um lindo louvor, né, que a gente tem cantado muito nas nossas igrejas. Ó, falou o Senhor a Moisés dizendo: falarão em seus filhos, que eram os sacerdotes, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, quer dizer, que o Senhor te contemple e te dê a paz. Então, essa bênção sacerdotal sobre o povo inclui a bênção da paz. A gente vê isso também em Salmo 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Você vê que a paz é uma bênção. Ela é tão importante para nós que a gente encara a paz de Deus como uma bênção, tanto a exterior quanto a interior. Um lar onde as pessoas não brigam, onde tem harmonia, uma igreja onde as pessoas não são divididas, não tem contenda, as pessoas se amam, as pessoas se cuidam, tem harmonia ali. Isso é um ambiente da bênção de Deus. Depois, devemos buscar a paz com todos. Em primeiro lugar, porque é uma ordenança, né, irmãos? Buscai a paz com todos e a santificação, quer dizer, é uma ordem, não é opcional. Buscar a paz com os outros não é opcional, é uma obrigação, conforme nós já lemos aqui hoje. Tá? Então a gente tem que encarar a obrigação como obrigação, irmão. Manter a paz com os outros não é algo que eu faço quando eu quero, é uma ordem. Você que gosta de confusão, você que gosta de contenda, você que vive metido em confusão de WhatsApp, confusão de disse-me-disse dentro da igreja, você está em desobediência à palavra de Deus. Deus quer que você ande na paz, promova a paz entre os homens, tá? Outra coisa é no que está ao seu alcance. Claro que se alguém quiser brigar com você, você não tem como manter paz, né? Próximo. Nós também devemos promover a paz entre os outros, não só eu em relação a alguém, mas também o fulano em relação ao ciclano. Esse é o papel dos pacificadores. Jesus diz: bem-aventurados pacificadores. Quem são os pacificadores? São os promotores da paz entre os outros. Então, por exemplo, o fulano está reclamando do ciclano. Não é advogado do ciclano. O que você tem que falar é o seguinte: olha só, vamos resolver isso. Às vezes ele também quer ficar defendendo. Não, não foi, o ciclano não falou isso. Às vezes até falou. A gente não tem que defender que não tem que ser defendido, tá? E fala: vamos resolver isso. Entre nós tem que ter a paz. Você acha que ele pecou contra você? Vai até ele, tritue ele somente e repreende o teu irmão. Ah, não, não tem necessidade disso. Então você é um desobediente. Você é um desobediente. Primeiro, você é um desobediente porque você realmente tem algo contra o seu irmão, mas não quer repreendê-lo. Está desobedecendo a palavra. Ou se no teu coração você realmente não tem nada contra ele, por que você está falando mal dele para mim? Você está em desobediência pela segunda vez. Então, se você não for, ou você está em desobediência porque você deveria e não foi, ou porque você não deveria ter falado mal dele para mim. Dos dois jeitos você está em desobediência. Então, o pacificador, irmão, é aquele que quer trazer a paz, tá? Ou ele pode trazer, mas se você procurou entender se é bem isso que ele quis dizer, você procurou entender se é realmente isso que ele disse, porque foi, fulano falou, fulano é de confiança. Sim, mas quem conta o conto sempre aumenta um ponto, entendeu? Então é melhor você, enfim, papel de pacificador. E a Bíblia chama ele de bem-aventurado, de feliz. Quer dizer, os promotores da paz têm a bênção da felicidade sobre a vida. Cuidado para com esse pensamento de eu não ter que meter na vida de ninguém, cada um cuida da sua vida, te impeça de viver a plenitude da vontade de Deus para tua vida, tá? Porque Deus quer que você seja um pacificador. Além da ordem, além de ser uma ordem, tá? De você manter a paz com os outros, por que devemos promover a paz? Tanto entre nós e os outros,
por exemplo, entre eu e minha esposa, entre eu e minhas filhas, entre eu e os meus parentes, entre eu e os irmãos da igreja, entre eu e as pessoas que eu me relaciono de modo geral, por que eu tenho que promover essa paz entre eu e os outros e entre o fulano e o ciclano, quer dizer, a função de pacificador? Em primeiro lugar, porque essa é uma característica do caráter de Deus e do reino de Deus. A Bíblia fala que Deus é um Deus de paz. Eu poderia citar aqui os versículos, mas não vou citar porque Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no espírito. Então é do caráter de Deus. E porque Deus é tanto do caráter de Deus que ele promoveu a paz entre ele e nós. Nós estávamos excluídos, nós estávamos longe de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Mas através de Cristo, Deus colocou, ou liberou sobre a terra o espírito de reconciliação, de modo que há paz entre nós e Deus. Então, a gente tem que amar a paz porque isso é um traço do caráter de Deus. Em segundo lugar, porque ele é benéfico para todo mundo. Ele é benéfico. Em terceiro lugar, porque é o primeiro passo da unidade, irmãos. Você nunca vai ter unidade se você não começar pela paz. Você tem que começar pela paz, depois passar pela comunhão, ter tudo em comum, ter jantares em comum, ter encontros em comum. Ter comunhão é ter em comum, tem que ter alguma coisa em comum. Porque quando você começa a ter coisas em comum, você gera união. Por exemplo, os jovens têm comunhão nas saídas do departamento, no retiro. Eles têm algo em comum, que é o quê? A viagem. Que é o quê? Que é o passeio. Que é o quê? Que é o retiro. Eles têm algo em comum. E durante a comunhão, eles vão desenvolver a alegria, o prazer de estar uns com os outros. O nome disso é união. Quanto mais eles andarem juntos e o Espírito Santo estiver entre eles, mais as opiniões deles vão se alinhar. Eu adotava uma frase que eu considerava inteligente, correta. É uma frase que eu esqueci o nome do autor, mas é famoso, provavelmente alguém que está me ouvindo lembre. Toda unanimidade é burra. Aí eu uma vez até preguei, quando eu era adolescente, preguei e falei isso. Ah, irmãos, é normal ter divergência, que toda unanimidade é burra. Que as pessoas não estão pensando, não tem senso crítico. Mas aí, irmão, quando eu fui para a palavra de Deus, eu vi que era o oposto. A Bíblia fala: sintais as mesmas coisas, tende o mesmo pensamento, falai as mesmas coisas. Em vários momentos a Bíblia fala para a gente ser unânime. E só quando a gente é unido e unânime a gente consegue realmente, efetivamente chegar na unidade. Tá? E aí, o primeiro passo é a paz. Se a gente não tiver paz, irmão, a gente não vai chegar na unidade nunca. O primeiro passo é a paz. É por isso que Paulo falou assim em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Vou falar de cada uma dessas coisas, tá? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a gente tem uma unidade no Espírito. Por quê? Porque é um só corpo, é um só Espírito, é um só Deus, é um só Senhor, é uma só fé, é um só batismo. Nós temos uma unidade em Deus. Só que é fácil cobrar essa unidade, é só que acabar a paz. Arrumar uma confusão, uma divisão, uma contenda, acaba a unidade. Então, a paz é um pressuposto para a conservação da unidade que temos em Deus. E aí depois temos os comportamentos que normalmente afastam a paz. São descritos na Bíblia como obras da carne. Quais são? Inimizades, que é um não gostar do outro, porfias, que são brigas, brigando. Emulações, que são disputas, uma igreja querendo ser maior do que a outra. Iras, pessoas quando elas estão com raiva, elas acabam sendo grosseiras, estúpidas, ofensivas. Pelejas é briga física. Dissensões, que é divisão, discordância exacerbada, invejas, tudo isso aqui são obras da carne que contribuem para acabar com a paz. E comportamentos que favorecem a paz. Aqui eu vou só replicar o que a gente já leu em Efésios 4, de 1 a 3, tá? É esse texto aqui. Bom? E quais são esses comportamentos? Em primeiro lugar, humildade. Irmãos, olha só. Se duas pessoas estiverem se relacionando, uma madura, outra imatura, a madura, parecida com Jesus, ela souber dar a outra face quando o outro errar, aquele problema entre eles nunca vai evoluir para uma briga. Se alguém, o mais maduro desse relacionamento, aprender a ficar no prejuízo, Paulo fala para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 6, que estavam se processando, Paulo fala: tem vergonha de levar as causas de vocês para os ímpios?
Não era melhor vocês suportarem um dano? Então, irmão, se alguém dentro do relacionamento aprende a suportar o dano pelo benefício da comunhão, o erro do outro não destrói a paz. Não destrói. Vou dar um exemplo bem tranquilo. Por exemplo, tá a galera no grupo do WhatsApp organizando um evento, um culto ou um luau, enfim, organizando algum evento. Aí vem alguém e faz uma crítica ao líder. Ah, mas isso é falta de organização do líder, que não está sabendo colocar as tarefas aqui de maneira correta. Ele vai lá e trata o líder de maneira desrespeitosa. Só que o líder é discípulo de Jesus. O líder dá outra face, o líder sabe ficar no prejuízo. Ele é humilde. Aí o que o líder faz? Ô, meu irmão, obrigado pelo seu feedback. Nós com certeza amamos a obra do Senhor e vamos tentar melhorar. Aproveitando que o irmão falou isso, vamos tentar organizar aqui. Mas apesar de um ter sido grosseiro, indelicado, não ter honrado a sua liderança, o líder humilde, ele mata isso no peito, ajeita na coxa e faz um golaço, irmão, porque ele é humilde. Ele é humilde. Outro ponto é quando a humildade também te ajuda a pedir perdão quando você erra. Isso não evolui para uma briga. Tá? Uma pessoa erra e prontamente ela pede perdão e o outro não tem tempo nem de ficar chateado. Ele já se humilha, já se quebranta. Olha o que aconteceu com Jacó. Jacó pecou contra Esaú, enganou Esaú, deu uma rasteira em Esaú. E depois ele manda presentes para Esaú, ele ora ao Senhor, Deus faz a obra. Esaú, irmão, ele tá vindo com 300 homens para encontrar com Jacó. Ninguém vem com 300 homens para encontrar o irmão. Ele tinha jurado de morte. Ele queria abraçar o irmão, ele queria matar o irmão. Só que aí, a humilhação de Jacó mais a bênção de Deus fez com que Esaú tivesse o coração quebrantado e a briga que tinha entre eles voltou a ser uma paz. Inclusive, os dois sepultaram Isaac juntos. O perdão também te ajuda a perdoar. A humildade também te ajuda a perdoar. O que nos impede de perdoar, irmãos? É o orgulho. É querer mandar o recado pro outro que a gente não aceita ficar por baixo. A gente não admite aquela ofensa. É um orgulho como autodefesa e tenta transmitir um recado. Eu não vou me conformar com o erro que você praticou contra mim. Quando a gente é humilde, a gente perdoa rápido e a paz volta rápido. Certo? Não faz questão de ser o certo da questão. Não faz questão de se passar pelo certo o tempo inteiro. Tem gente que faz questão de ser o certo o tempo inteiro. Tem que ser do jeito dele, tem que ser do jeito que ele acha, do jeito que ele pensa. Pessoa chata, certo? Então, quem se relaciona com ele e quer ser certo também, vai acabar brigando. Então, quando tem um humilde ali no relacionamento, e não faz questão de mostrar que é mais certo do que o outro, acaba favorecendo os relacionamentos. A humildade, irmãos, é o grande segredo para a paz, tá? É o mais importante. Em ordem de prioridade, depois vem a mansidão. E a gente briga muito por causa da ira. E porque a ira faz a gente ser grosseiro, faz a gente falar coisas que depois a gente se arrepende. A ira faz a gente cometer um monte de erro. Então, o manso, ele não vai se irar, e como ele não vai se irar, ele não vai falar o que não devia. Ou fazer o que não devia. Depois, longanimidade, que é paciência. Ter paciência com os outros. Aonde tem pressa demais, pessoa muito apressada, ela normalmente perde as estribeiras com quem é lerdo. A pessoa tá ansiosa demais, ela não tem paciência. Então, a falta de paciência faz você ser grosseiro, faz você ser estúpido, faz a paz acabar. Como também faz a pessoa ser intolerante. Então, a paciência te ajuda a manter a paz. E, por fim, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros, mano, que tem gente que não é pra ser. Tem gente que não é pra você gostar, é pra você suportar mesmo. Tá? A pessoa que é carne de pescoço, é enjoada. Entendeu? E você suporta. Por quê? Porque você preza pelo vínculo da paz, pela unidade do espírito. Você é maduro, você não é infantil, você não é uma pessoa carnal. Você é um seguidor de Jesus. Vigia com a língua. Eu coloquei algumas observações, não vou ter tempo de desenvolver. Vigia com as obras da carne que retiram a paz, eu já falei sobre elas. E também vigiar com as circunstâncias que dão mais motivo para conflito. No caso de casamento, problema com dinheiro, gera muita briga que afasta a paz. Herança gera muito problema entre irmãos, ciúmes. Essas circunstâncias você tem que ter uma atenção especial para você conseguir preservar a paz naquele contexto. Tá? Depois, irmãos, vem procurar fazer o bem. Essa parte aqui, eu não consegui fazer o esboço por causa do tempo, eu preciso concluir. Tá? Então, essa parte aqui de procurar fazer o bem, eu
Eu já falei um pouco sobre o bem no início da nossa exposição. É sempre bom lembrarmos, irmãos, um dos gomos do fruto do Espírito é a bondade. É sempre bom lembrarmos que Deus é bom. Já falei um pouco sobre a bondade de Deus no início da aula também. E a gente precisa reproduzir o caráter de Deus através da bondade. Bondade aqui você pode pensar como generosidade. Você pode pensar como saber ajudar, ter prazer em presentear, você ter prazer em auxiliar. Isso é bondade, tá bom, irmãos? E a bondade é para quem merece e para quem não merece, conforme nós lemos lá em Romanos capítulo 12. Outro ponto sobre a bondade é que você não pode dar para querer se apresentar, para querer se amostrar, para querer mostrar que você é a pessoa generosa. Jesus falou sobre essas pessoas que dão oferta e tocam trombeta em público para receber a glória dos homens. Mateus capítulo 6. No entanto, você também não precisa ficar escondendo a sua bondade. Porque lá em Mateus 5, Jesus fala, em Mateus 7, Jesus fala que Mateus 5 fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E ele conclui assim, ó, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, quando eu faço uma boa obra, eu nem tenho que fazer marketing dela para ser louvado, e eu nem tenho que escondê-la. Eu tenho que vigiar no meu coração de tal modo em que quem tiver que ver, verá. Para quê? Para que eles possam glorificar o meu Pai que está nos céus. Outra coisa, pela graça sois salvos por intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Eu não faço obras para ser salvo. Mas vem o 10 e fala, porque nós fomos feito nele para as boas obras. Quer dizer, em Cristo nós fomos destinados para a boa obra. Eu existo como servo de Deus para fazer boas obras. Não pratico boas obras para ser salvo, mas pratico boas obras porque sou salvo. Crente, irmão, que não é generoso, que não ajuda ninguém, crente que não tem o hábito, rotina de bondade, ele tem que reavaliar a vida dele com Deus, porque Deus é bom, ele quer que a gente reproduza o seu caráter. Como eu disse aqui, vou reforçar, não só com quem a gente gosta, mas também com quem a gente não gosta. Amém? Vou encerrar por aqui, tendo em vista que essa parte final aqui eu não vou esmiuçar os versículos. Deus lhe abençoe, você possa transmitir uma aula muito edificante para os seus alunos e você possa ser usado demais por Deus para edificar a igreja dele. E Deus, irmãos, ele tem um propósito especial na sua vida que é professor. A Bíblia fala que ele lava a sua igreja pela lavagem da palavra. Quando você está ministrando a água, Jesus, a palavra, Jesus está lavando a noiva dele. Jesus está lavando a futura esposa dele através da sua boca. Bem, não perca essa informação do norte do seu trabalho, tá? Que Cristo está lavando a igreja dele através de você. Deus vos abençoe em nome de Jesus.